Bem-vindos. Tiago Rodrigues Bastos, advogado de Vítor Scária e a Terena Neto, revelou na Justiça Cega que o seu cliente vai declarar ao fisco os 75.800 euros que lhe foram apreendidos em numerário na residência oficial do Primeiro-Ministro. Tal declaração divide-se em dois momentos. Já foi feita uma retificação no IRS 2022 para somar mais 40 mil euros ao rendimento coletável e serão declarados mais 40 mil euros no IRS 2023. A pergunta é: neste momento, quais são as consequências tributárias que o contribuinte Vítor Scária arrisca? Paga o imposto em dívida e coimas? Paga o imposto em dívida, juros, porque não liquidou nos anos correspondentes àquilo que está a declarar. Juros de mora. Juros compensatórios neste caso e juros de demora se não pagar depois dentro do prazo que lhe é conferido. Mas juros compensatórios para, precisamente, recuperar o tempo entre a data em que deveria ter declarado e a data que vem declarar. E, para além disso, uma coima, ou, se configurar o tipo criminal, esse tipo criminal consumirá a coima e, portanto, não vai ter uma duplicação de punições. Muito bem. Não se consegue perceber qual será, isso depende tudo da taxa do rendimento que o contribuinte tenha, não se consegue perceber qual será a taxa que será aplicada a esta questão. É muito difícil dizê-lo, porque precisamente como o Luís disse, de facto, precisamos de saber qual é a taxa final aplicável, a taxa dentro dos escalões do IRS que é aplicável à pessoa em causa. Eu antevejo que seja muito provável que, pela via quantitativa, não configure um crime, porque o crime, neste momento, será quando a evitação fiscal for superior a 15 mil euros, e era preciso o Vítor Scária estar no último escalão do IRS, ou nos escalões mais elevados, para que, de facto, houvesse essa... Isso E também não sabemos bem a que título é que ele declarou, porque se declarou como rendimentos empresariais e estiver no regime simplificado, também tem uma bonificação de 25% e, portanto, também é difícil, é muito difícil. É muito difícil calcular. Mas a questão do crime é uma questão que já vamos ver com mais profundidade. Outra pergunta que eu lhe queria colocar, serenamente, é o seguinte: tendo em conta que o Vítor Scária ratificou o IRS 2022, isso faz com que o fisco possa vir a promover uma inspeção extraordinária? Nem sequer é extraordinária. Se ele ainda não tiver sido inspecionado quanto a estes factos, quanto a estes rendimentos, o fisco pode fazer uma inspeção interna, ou seja, só com os elementos que dispõe, porque nós, quando entregamos um IRS, também temos que dizer quem é que nos pagou os rendimentos, não é? E, portanto, o fisco tem elementos que pode cruzar internamente e fazer essa inspeção para verificar da veracidade, ou pode, inclusivamente, abrir uma inspeção externa, e aí pode promover outro tipo de diligências, notificar terceiros, etc., para virem trazer documentação. Por exemplo, se ele... Estou no domínio das hipóteses, porque não conheço o caso. Neste momento sabemos que houve uma faturação, que o advogado disse isso. Pronto. Foi faturado, vou utilizar essa expressão. Portanto, não foram recibos verdes, terá sido uma fatura. Pronto, que pode ir dar ao mesmo, porque se a IRS foi como empresário em nome individual ou como prestador de serviços, que pode emitir uma fatura-recibo, nesse caso, alguém emitiu essa fatura, de duas uma, ou é informação do fisco, de quem é esse destinatário dos serviços, ou emitente de fatura, ou se o fisco tiver dúvidas sobre a substância, sobre o que é que está subjacente a esses serviços, pode investigar, pode abrir um processo. Vai ver na origem se aquele dinheiro corresponde efetivamente a um serviço prestado, por exemplo. Se assim o desejar e se achar que há fundamentos para fazer essa investigação. Muito bem. Pedro Marinho Falcão, desde o primeiro momento em que foram descobertos estes 75.800 euros, que a hipótese de fraude fiscal e o branqueamento de capitais é uma hipótese que, em teoria, está em cima da mesa. Essa possibilidade de crime fiscal é o que faz com que a declaração destes fundos tenha sido dividida em dois exercícios diferentes? Bom, Luís, antes de mais, deixe-me dizer-lhe que a questão do branqueamento de capitais não me parece que esteja na equação. Porque quando um contribuinte recebe rendimentos e emite fatura e não os declara, comete um crime de fraude fiscal. E ainda que o rendimento seja recebido em numerário, essa circunstância determina a aplicação de uma coima, porque não é possível receber em numerário um valor superior a 3 mil euros, mas isso não configura um crime de branqueamento de capitais. Só configuraria se evidenciasse que esse dinheiro depois foi utilizado, por exemplo, na compra de um automóvel e, portanto, transformou-se dinheiro ilícito através da aquisição de um bem que lhe permitiu reintegrar estes montantes no sistema oficial. Portanto, este crime é apenas, na minha perspectiva, um crime de fraude fiscal. Relativamente à questão que me coloca, a circunstância de dividir os 75.800 euros em dois exercícios ou em 2 anos económicos é uma solução para evitar o crime de fraude fiscal
Eu diria que em abstrato sim, pelo seguinte, porque, como a Serena já explicou, só é crime se a vantagem patrimonial fosse superior a 15 mil euros. Se nós fizermos assim umas contas simples, percebemos o seguinte, percebemos que se este contribuinte estiver com uma taxa média de 30%, não ultrapassará os 15 mil euros. Se, porém, estiver perto da taxa máxima na ordem dos 40%, já poderá estar acima dos 15 mil euros e configurará um crime. Mas há, digamos, vários, ou pelo menos 2 enquadramentos do ponto de vista técnico possíveis para este montante. Na categoria A, como um rendimento de trabalho por conta de outrem, que não me parece, face às declarações que já foram prestadas, parece-me mais verosímil que terá sido um rendimento decorrente do exercício de uma atividade profissional por conta própria, portanto, na categoria B. E na categoria B, se estiver no regime de simplificado de tributação, tem imediatamente um valor a descontar de 25%. Por isso, eu admito que, feitas as contas com algum detalhe, a divisão deste rendimento em 2 exercícios possa fazer com que o valor da alegada vantagem patrimonial fique abaixo dos 15 mil euros, fora da alçada do crime de fraude fiscal e, portanto, falaremos apenas de uma questão puramente tributária, mas já não numa questão de infração tributária, a não ser a questão da contornação, que eu acho pouco relevante no domínio daquilo que aqui se discute. Ou seja, basta retificar a declaração de IRS em 2 exercícios para deixar de existir crime de fraude fiscal, porque lá está o prejuízo para o Estado, está abaixo dos tais 15 mil euros. Luís, a resposta é sim, desde que, ao apresentar a declaração de IRS retificativa para 2022 e 2023, o valor da vantagem patrimonial seja inferior a 15 mil euros. Porque se apresentar a declaração de IRS e ainda assim a vantagem for superior a 15 mil euros, a circunstância de apresentar agora uma declaração de IRS não exclui a integração deste procedimento no âmbito do crime de fraude fiscal. Claro, mas isto, pois, acrescentar apenas, Pedro, totalmente de acordo, mas essa divisão em 2 exercícios tem que ter aderência à realidade económica, ou seja, Exatamente. Se o serviço, e que foi contratado exatamente nesses anos, em 2 tranches, que contrato é que esteve subjacente, ou seja, eu não estou a dizer que não exista neste caso, não Claro, conhecemos os em termos detalhes. abstratos. Claro, em termos abstratos, acho que, e o Pedro isto estará de acordo comigo, não sei, penso que tem que haver depois a aderência à verdade, à realidade, não é? Totalmente. O contribuinte não pode emitir uma fatura no ano 2023 e imputar os rendimentos ao ano 2022. Pois era precisamente, Era uma simulação fiscal. Era precisamente isso que eu agora também ia aprofundar, que é Pedro Marinho Falcão e também a Serena Neto, também se quiser participar aqui nesta pergunta, que é o seguinte: há aqui uma situação que levanta dúvidas. Por um lado, os rendimentos de consultadoria foram oferidos por Scária antes deste ser nomeado chefe de gabinete António Costa em agosto de 2020, ou seja, foram prestados, segundo as declarações do seu advogado, antes de ele ser nomeado chefe de gabinete em agosto de 2020. Por outro lado, os mesmos rendimentos foram declarados no IRS de 2022, ou seja, através de uma retificação, e vão ser declarados no IRS de 2023. Não há aqui uma incongruência que possa ser relevante do ponto de vista criminal, do ponto de vista do que a Serena acabou agora a dizer, de adesão à realidade? Eu diria que sim, mas antes de mais é preciso explicar a quem nos ouve que as declarações que foram prestadas pelo advogado não vinculam Vítor Scária. Claro. São declarações que foram prestadas no quadro de uma, digamos, entrevista televisiva e por isso não... Uma entrevista radiofónica e jornalista. Radiofónica, assim, enfim. Com vídeo. É uma informação que não vincula Vítor Scária e até pode ter sido uma informação que inicialmente lhe foi transmitida, mas que não corresponde à realidade. Por isso, temos que partir de uma presunção, e essa presunção corresponde à circunstância de se pensar que Vítor Scária vai declarar rendimentos nos anos em causa, mas que tem o comprovativo dos rendimentos e a materialidade das operações. Não pode declarar em 2022 ou em 2023 sem que isto corresponda a uma prestação de serviços efetivos. Agora, vamos especular um bocadinho mais e vamos admitir que são rendimentos decorrentes do exercício de uma atividade antes de ser nomeado chefe de gabinete António Costa, que ocorre, como disse, em agosto de 2020. Certo. Estaremos, portanto, no exercício 2019. Exato. Se estamos no exercício 2019, até pode ocorrer aqui uma caducidade do direito à liquidação e, portanto, em bom rigor,
Vítor Scária, se assim fosse, nem estaria neste momento obrigado à declaração por via da caducidade do direito à liquidação em matéria tributária. Pedro, se não houver crime, não é? Porque se formos para a infração, o prazo depois também tem aquelas... A parte da prescrição. Exatamente, aumenta. São 5 anos, mas repare, Sereno, se estivermos a falar de 5 anos, como ele não foi constituído... Sim. Se a falar do crime de fraude fiscal, o prazo da prescrição são 5 anos, porque a vantagem patrimonial não ultrapassa 50 mil euros e, portanto, será um crime de fraude fiscal simples, previsto no artigo 103 do REGIT. A prescrição são 5 anos. Como ele ainda não foi constituído arguido, há uma forte probabilidade de, simultaneamente, caducar para efeitos fiscais e prescrever para efeitos criminais. Claro. Concorda, Sereno? Concordo que tudo o que o Pedro disse é passível de especulação neste momento. Eu acho que sim, está em cima da mesa. Se for pode já ter prescrito? Agora, acho que há aqui um detalhe. A partir do momento que o próprio Vítor Scária se apresenta em 2022 com os rendimentos, eu acho que se reabre toda uma discussão. Sem dúvida. Ou seja, nós estamos neste momento a especular claro, eu percebo. Nem eu, nem o Pedro, nem o Luís temos aqui os dados factuais, nem teríamos que ter, nem temos que pronunciar sobre eles, mas pelo que é público e pelo que percebemos, há aqui uma série de contingências factuais que têm que ser apuradas. Este programa também nasce porque há muita especulação, as pessoas ficaram muito surpreendidas e a pergunta que toda a opinião pública faz, não fiscalistas, não juristas, será que ficou tudo resolvido? Não, claro que não. E é essa a resposta que nós estamos a tentar dar com este programa, precisamente. Eu diria que absolutamente não. Sem dúvida que não está nada resolvido e acho que neste momento Vítor Scária está à procura de um caminho que lhe permita resolver o problema com o menos impacto fiscal e criminal possível. E já agora deixe-me dizer o seguinte. Diga-me. Se Vítor Scária tivesse emitido um recibo correspondente aos rendimentos oferidos em 2019, ou em 2020 ou em 2021, a administração fiscal já teria detectado, porque o recibo fica imediatamente evidenciado na plataforma, a administração fiscal já teria detectado recebimento de valores sem que eles tivessem sido declarados. Portanto, voltando novamente ao cenário da especulação, não me parece crível que Vítor Scária tivesse recebido estes rendimentos e, simultaneamente, tivesse emitido um recibo sem que esse recibo constasse a declaração de rendimentos, porque a forma, digamos, a facilidade com que isto é detectado por parte da autoridade tributária levaria a que houvesse já uma liquidação de imposto. Muito bem. Deixe-me colocar aqui perguntas agora, pedia-me um bocadinho de respostas mais rápidas. Serena Neto, os 75.800 euros apreendidos a Vítor Scária podem configurar aquilo que costuma designar, em termos fiscais, como manifestações de fortuna? Se sim, quais são as consequências? Bem, por acaso, não. Porque, não. Porque estamos a falar de dinheiro em numerário, não é? Estamos a falar de dinheiro em numerário. Também há uma previsão legal de uma avaliação indireta por supostas manifestações de fortuna, mas são para quantias superiores a 100 mil euros, curiosamente. 100 mil euros? 100 mil euros, sim, a linha F do artigo 87 da Lei Geral Tributária. Liberalidades ou quantias que se tenham encontrado na posse de alguém que não tenham sido declaradas superiores a 100 mil euros podem configurar uma manifestação de fortuna e que permitem depois fazer a extrapolação para o rendimento presumido que a pessoa deveria ter oferido para ter... Não, um valor muito avultado, 100 mil euros. E tem alguns anos esta norma. E, portanto, é curioso que na altura houve uma grande discussão sobre este artigo. Portanto, esta matéria não é apanhada nessa questão. As pessoas já não se lembram, mas foi uma batalha do Francisco Louçã, à época, quando estava no Parlamento. E, portanto, nas outras manifestações de fortuna, compra de casas, suprimentos em sociedades, compra de motociclos, aeronaves ou barcos, não entra nem transferências para sociedades em territórios offshore ou paraísos fiscais, portanto, não está. Se estivesse, o que se iria fazer era abrir um procedimento de inspeção específico para aplicar este mecanismo das manifestações de fortuna que está construído de forma, claro, com as garantias todas de defesa e de contraditório, para extrapolar qual seria o rendimento presumido que a pessoa teria que ter oferido para ter estas manifestações de fortuna. Não é o caso. Muito bem. Outra questão tem a ver com a transposição desde a transposição da primeira diretiva de branqueamento de capitais, que o legislador desaconselha fortemente a utilização de numerário para comprar bens, serviços ou remunerar o trabalho. O que é que aconteceria a Vítor Scária se fosse um banco a operar no mercado nacional e tentasse depositar estes 75.800 euros em notas? Portanto, alguém que se dirija a uma instituição bancária com uma mala de notas para depositar em numerário, imediatamente espoleta um procedimento
próprio, específico, ao abrigo da lei, precisamente, da prevenção do branqueamento de capitais, para apurar as origens dos fundos a partir do momento em que são superiores a 5 mil euros, que seria aqui o caso, ou então, mesmo que sendo inferiores, se fossem tipos de depósitos não habituais naquele cliente. Portanto, o banco tem até alguma liberdade e alguma maleabilidade na verificação destes requisitos e é obrigado a fazer isso? É obrigado a fazer isso. Tem o dever ele próprio de comunicação aos reguladores, ao Banco de Portugal, e inclusivamente há uma ligação a um organismo próprio do Ministério Público, estou a tentar simplificar, que pode... A Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária. Pode desencadear depois um procedimento de apuramento. Numa informação prévia, por exemplo. Exatamente. Muito bem. Pedro Marinho Falcão, Vítor Scária, uma pergunta no seguimento desta. É uma pessoa politicamente exposta e como tal, também no âmbito desta legislação de combate ao branqueamento de capitais, está sujeito a um escrutínio muito apertado. É muito prudente que um PEP, que é como se costuma dizer, uma pessoa politicamente exposta, ter 75.800 euros em notas no seu gabinete na residência oficial. É que enquanto PEC há aqui mais consequências do que a simples censura social, ou não? Luís, o problema coloca-se a propósito da quinta diretiva do branqueamento de capitais, que entrou em vigor em 2017 e que veio, no fundo, aumentar o nível de escrutínio relativamente às pessoas politicamente expostas. Mas aqui tenho que lhe dizer duas dimensões. A primeira dimensão é alguém ter no seu gabinete, na sua residência, 75.800 euros em notas. Isto em si mesmo não é censurável. Repare, se eu neste momento tiver receio sobre a consistência do sistema bancário e quiser, por uma questão de precaução, levantar 100 mil euros e colocar num cofre da minha casa, isto não merece qualquer censura, mesmo que estejamos a falar de uma pessoa politicamente exposta. É uma opção. Questão diferente, e a outra dimensão do problema, é alguém que presta serviços e que aceita receber, como contrapartida dos serviços que presta, um valor que é pago em numerário. Isto é proibido. E é proibido desde a última alteração que foi introduzida no sistema fiscal português, exatamente por ocasião da transposição da quinta diretiva do branqueamento de capitais, que não permite que haja recebimentos por operação de valor superior a 3 mil euros. Ora, se Vítor Scária tem na sua posse 75 mil euros que resultam de um pagamento que excede o limite legal, de facto, isto é censurável. Mas não é apenas uma censura social, é uma censura contornacional, porque a lei prevê mecanismos de reação para contribuintes que recebam pagamentos de valor superior a 3 mil euros. O que é que aqui, digamos, entra a mais pelo facto de Vítor Scária ser um PEP? É que há, do ponto de vista das entidades bancárias, um dever de escrutínio especial. Sim. E por isso, se Vítor Scária depositasse este dinheiro de uma só vez, ou, digamos, em prestações, provavelmente as entidades bancárias ficariam obrigadas a reportar ao Ministério Público esta circunstância. Portanto, a detenção do dinheiro não é relevante, o que é relevante é o recebimento do dinheiro por contrapartida de serviços. Muito bem. Uma última pergunta, Pedro Marinho Falcão. Do ponto de vista meramente abstrato, um titular de cargo público ter 75.800 euros em numerário pode fazer com que o suspeito crie aqui uma explicação qualquer. O dinheiro vivo não deixa rastro, portanto a explicação também é mais facilmente criada, digamos aqui. Não estou aqui a dizer que a explicação que foi dada por Tiago Rodrigues Bastos não corresponde à realidade, não é essa a questão, estou a falar em termos abstratos. Contudo, o numerário na posse de alguém também pode facilitar uma indiciação por corrupção ou até mesmo pelo crime de incumprimento das obrigações declarativas, que é um crime que foi introduzido na lei penal por proposta da Associação Sindical dos Vidros. A pergunta é, acredita que os 75.800 euros nunca serão investigados neste processo? Não, acredito que vão ser investigados, mas essa circunstância isolada não representa rigorosamente nada. Temos que associar esse facto a outros indícios da prática do crime de corrupção que possam vir a ser detectados no âmbito da investigação mais detalhada, por exemplo... Ou do tráfico de influências também, por exemplo, que também exige uma contrapartida. Existem vários crimes que estão associados ao exercício do poder político, crime de tráfico de influências, participação económica em negócio, corrupção, enfim, que está previsto em legislação especial e que há, ou que tem como contrapartida, recebimentos em numerário. O recebimento em numerário, ou melhor, a titularidade do numerário, isoladamente não representa nada. Pode ser censurável, pode ser discutível do ponto de vista político, enfim, pode ter consequências a este nível, mas do ponto de vista jurídico, se não estiver associado a outros elementos de prova que demonstrem
que ele tinha aquele dinheiro como contrapartida de algo, Claro. então, do ponto de vista criminal, tirando a parte de uma eventual fraude fiscal, isto não tem corrupção. Pergunta-me, acredita que estes valores serão investigados neste processo? Não, eu acredito que vão ser investigados. O A que eu não origem sei é deles? se a origem e a razão da sua titularidade. O que eu tenho dúvidas é que a entidade investigadora, que será a Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, consiga retirar algum efeito útil da investigação que está a desenvolver, a não ser, volto a repetir, se encontrar elementos, nomeadamente correio eletrónico, ou agendas, ou apontamentos, outro tipo de Tem que elementos haver indícios de matéria exatamente, indiciária. constituído um puzzle, desse puzzle se possa retirar que aquele dinheiro resultou de um ato que é criminalmente censurável. Muito bem. Bem, Pedro Marinho Falcão, Serena Neto, muito obrigado pela vossa Muito participação. obrigado. Obrigada. Obrigado. Adeus, boa tarde.